Em março de 2021, eu tomei a decisão mais insana e mais perigosa de toda a minha vida. Contra todas as opiniões médicas, contra todos os conselhos da minha família, da minha esposa, dos meus amigos mais próximos e até contra o meu próprio juízo, porque eu sabia muito bem que se essa ideia desse errado, eu poderia acabar num leito de UTI. E o pior de tudo, olhando pro meu filhinho, que na época era só um bebê de 6 meses, eu sabia que se alguma coisa acontecesse comigo, ele poderia ter um pai debilitado pro resto da vida. E sim, é isso mesmo que você ouviu. Eu fui de 75 para 103 quilos em um período exato de 4 meses. E eu quase parei no hospital. Mas é claro que eu não tomei essa decisão insana à toa. Eu fiz isso para provar um ponto que eu acreditava muito e que, se fosse verdade, transformaria completamente a fórmula do emagrecimento para milhares de brasileiros que sofrem com excesso de peso. E deu certo. Foi exatamente isso que aconteceu. E você vai ver casos reais de centenas de pessoas que acabaram emagrecendo, fazendo justamente o oposto desse meu experimento maluco. Fica comigo. Muito prazer, eu sou o Dr. João Vitor e nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente qual é essa fórmula que até hoje eu só revelei para as pessoas que acompanharam ao vivo e de perto esse meu experimento. Você vai entender de uma vez por todas, porque os poucos quilos que você consegue perder, com muito esforço, sempre voltam. Você já percebeu que mesmo tentando todos os tipos de dieta, indo em nutricionista, contando calorias, fazendo exercícios e até mesmo usando uma medicação, o seu corpo simplesmente não responde? E o pior, você tenta outra dieta, outro método, outra pílula mágica e você sempre consegue perder tempo, dinheiro, tranquilidade e a liberdade de comer aquilo que você gosta, mas você nunca perde a gordura. Pois é, infelizmente as soluções que te vendem por aí simplesmente não funcionam. E eu não preciso te dizer isso, porque afinal você já viu isso na prática. E é por isso que você está aqui assistindo esse vídeo. Isso acontece pelo simples motivo de que essas soluções tentam te forçar a fazer o trabalho que o seu corpo conseguiria fazer sozinho, por conta própria. Isso mesmo, o seu organismo é feito para queimar gordura. Mas para isso você precisa saber ativar aquilo que eu chamo de MBQ, que é o mecanismo biológico de queima. Diferente das soluções que você tentou até hoje e que simplesmente não funcionaram para você, o método que eu vou te ensinar é 100% focado nisso. Ensinar o seu corpo a queimar gordura de forma automática. Você vai aprender a reativar o seu mecanismo biológico de queima e deixar o seu corpo fazer o que ele faz de melhor, sem que você tenha que ficar se matando na academia ou passando horas cozinhando, nem jogando tempo, dinheiro e liberdade no lixo. E não é à toa que, além de mim, centenas dos meus alunos e alunas que seguiram esse método passo a passo tiveram resultados como esses que você está vendo aqui agora. E digo mais, essas pessoas também já tinham tentado de tudo e também estavam cansadas de se esforçarem à toa. E mesmo assim, elas conseguiram reativar o próprio mecanismo biológico de queima, o MBQ, e perderam peso de verdade e de uma vez por todas. Essas pessoas também achavam que a idade era um problema e mesmo assim conseguiram. Para você ter uma ideia, esses aqui são resultados de alunos e alunas com 30, 40, 50 e até acima dos 70 anos. Essas pessoas também eram mães, pais, pessoas ocupadas e sem tempo para se matar por horas na cozinha ou na academia ou em consultórios por aí. E mesmo assim, eles conseguiram. Se hoje você vive um ou mais desses desafios, eu quero te dizer que você é um ser humano. Você tem um corpo preparado, equipado e pronto para queimar toda essa gordura que te incomoda há tanto tempo de forma automática. E nada nunca vai mudar isso. Nem o seu gênero, nem a sua idade, nem seu histórico médico, maternidade, condições de saúde, estilo de vida. Você continua sendo um ser humano. Centenas de pessoas conseguiram provar isso para si mesmas. E eu te digo com total tranquilidade que isso aconteceu por 2 motivos muito simples. Primeiro, porque eu mesmo já lutei contra a gordura e já me matei de esforço com 200 soluções inúteis que só pioravam a minha vida, a minha saúde e me deixavam infeliz. Para você ter uma ideia, eu tentei até uma dieta à base disso aqui, aquele biscoito de arroz, sabe? E segundo, porque eu estudo o organismo, o corpo e a fisiologia humana há mais de uma década. Eu me formei em medicina pela UFMG em 2014. Trabalhei em diversos hospitais e postos de saúde em Belo Horizonte e em cidades bem pequenas no interior de Minas Gerais. E depois de ter atendido mais de 20 mil pessoas, seja em um postinho de saúde na zona rural, ou seja em um leito de UTI, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa
muito, mas muito errada acontecendo. Parecia que meu trabalho era simplesmente atender milhares de pessoas doentes todos os dias, passar remédio, passar recomendações que simplesmente não resolviam o problema de ninguém. Aquelas pessoas simplesmente voltavam a ter o mesmo problema, ou até doenças muito mais graves. E os profissionais que deveriam trazer soluções de saúde de verdade para aquelas pessoas acabavam só deixando elas naquele mesmo ciclo. E eu queria trabalhar com saúde e não com doença. Eu queria ajudar as pessoas a resolverem de verdade as condições que elas tinham e não passar o resto da vida apagando incêndio, passando remédio, internando gente no hospital. Não dava. Naquela época, a única solução que eu encontrei para promover mais saúde era fazer medicina esportiva. Então, eu me especializei em medicina do esporte e nutrição esportiva pelo Futebol Clube Barcelona e por muitos anos eu acompanhei atletas de alto rendimento, inclusive da própria CBF e do time olímpico do Reino Unido durante as Olimpíadas do Rio 2016. Só que os atletas de elite que eu atendia, eles viviam um estilo de vida totalmente diferente do restante da população brasileira, que eram as pessoas que eu de fato queria ajudar. Afinal, eu via na prática que eram as pessoas comuns as que mais sofriam com esse estado inaceitável da medicina. Então foi aí que eu decidi abrir o jogo e falar na internet aquilo que quase nenhum médico falava. É o estilo de vida do ser humano de hoje que causa a maioria das doenças modernas. E especialmente uma doença que hoje afeta quase metade da população mundial e gera bilhões de reais em custos, com cirurgias, medicamentos, pílulas, métodos e uma série de armadilhas inúteis, desnecessárias, que simplesmente nunca vão na raiz do problema. E essa doença que eu tô falando, você já sabe o que é a obesidade. E eu percebi que a solução para a obesidade é simples. Qualquer um sabe disso, na verdade. Você já viu isso em vários locais. É só você comer menos energia do que você está gastando. Mas se é tão simples, por que quase ninguém consegue? Eu vi que o método utilizado era um método muito falho, muito sofrido e que não utiliza as ferramentas que o seu próprio corpo já tem para te fazer emagrecer. E foi assim que eu me tornei a maior referência no Brasil em biohacking ou biohacking, que nada mais é do que aprender a reativar os mecanismos biológicos de saúde que estão adormecidos no seu corpo. Um deles é o MBQ, o mecanismo biológico de queima. E foi então, em 2021, quando eu tinha mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, quando eu tinha já mais de 3 mil alunos transformados, eu decidi engordar 30 quilos de propósito, na frente das milhares de pessoas que me seguiam, que acompanharam toda essa loucura ao vivo. E eu decidi fazer isso por um motivo simples, para mostrar na prática como até uma pessoa jovem e saudável, que era eu, pode ficar obesa, com os exames todos alterados, cheia de doenças, simplesmente por seguir aqueles hábitos que a maioria dos brasileiros acham que são hábitos inofensivos do cotidiano. E se você acha que do dia para a noite eu comecei a comer só pizza, fast food e refrigerante para ganhar esse peso, saiba que não foi nada disso. A base da dieta que me deixou obeso, doente e que me fez ganhar quase 30 quilos em 4 meses foi aquilo que o brasileiro come todos os dias e acha que é inofensivo. O pãozinho, a margarina, o café com açúcar, arroz, feijão, macarrão. São alimentos que parecem normais, inofensivos, mas se eles estão presentes no seu dia a dia, todos os dias, eles geram aquilo que eu chamo de anti-MBQ. Eles travam completamente o seu mecanismo biológico de queima de gordura, que você já tem no seu corpo e poderia estar funcionando. E o que é esse efeito anti-MBQ? Olha, todo mundo tenta emagrecer e quase ninguém consegue. Sabe por quê? Porque todo mundo tenta emagrecer indo contra o mecanismo biológico de queima, o MBQ. Todo mundo acha, infelizmente isso é ensinado nas faculdades até hoje, que basta você comer pouco para emagrecer. Vamos lá. Para o seu corpo queimar a gordura de forma automática, ele precisa entender que você está precisando de energia. Isso porque a gordura nada mais é do que uma reserva de energia que o seu corpo tem. Se você come a cada 3 horas, o seu corpo se acostuma a receber alimentos, a receber energia a cada 3 horas. Ele nunca vai atrás da sua reserva de energia, a gordura, justamente porque ele não vê motivos para fazer isso. E se o seu corpo não usa gordura, você não emagrece. Simples assim. Mas você já deve ter visto alguém, ou até você mesmo, que até começou a emagrecer fazendo uma dieta anti-mecanismo biológico de queima. Mas depois ela estacionou no peso e acabou voltando para o peso anterior, não é? Sabe por que isso acontece? Olha só, eles dizem para você comer pouco e comer a cada 3 horas, não é? Se você come pouco, o seu corpo vai entender que falta energia e por isso
ele vai precisar buscar uma reserva de energia. Mas como você come a cada 3 horas, ele não consegue acessar a gordura, que é a reserva de energia principal que você quer queimar para emagrecer. Você perdeu peso, mas não emagreceu, porque emagrecer é perder gordura e não peso. E sabe por que isso é um problema? Simplesmente porque quando você perde músculo, o seu metabolismo fica mais lento. Aquilo que você comia no começo da dieta anti-MBQ era pouco, tanto que você passava fome, só que com o tempo, como você foi perdendo músculo, o seu metabolismo vai ficando cada vez mais lento. Chega um ponto que seu metabolismo fica tão lento que aquele pouquinho que você come já é o suficiente para o seu corpo ter energia. E aí, você estacionou, você parou de perder peso. Ou seja, você fica comendo pouco, passando fome e no final a única coisa que você consegue é deixar o seu metabolismo mais lento e continua sentindo fome. Acaba que quando você percebe que seu peso estacionou e que a dieta não está mais funcionando, você chuta o balde e volta a comer como você comia antes. E isso também é um problema. Sabe por quê? Porque agora o seu metabolismo ficou mais lento, porque você perdeu músculo, lembra? Então, se você volta a comer como antes, mas agora o seu metabolismo ficou mais lento, você vai acabar comendo mais energia do que você precisa. E o resultado disso, você já sabe, você engorda de novo. Isso de ter ganhado peso outra vez já deve ter acontecido com você, talvez até mais de uma vez. É o famoso efeito sanfona. Mas não se preocupa, porque isso acontece com todo mundo que faz uma dieta anti-mecanismo biológico de queima. E, gente, a boa notícia é que o mecanismo biológico de queima, o MBQ, coloca um ponto final definitivo nesse ciclo vicioso. O MBQ é uma ferramenta que todos os seres humanos têm e que consiste em desbloquear a queima de gordura no seu corpo. O seu corpo, ele sabe muito bem como queimar a gordura, mas ele esqueceu como que faz isso. E por isso mesmo, a gordura vai ficando cada vez mais acumulada em vez de ser utilizada. O principal modo para reativar o seu MBQ é através da sua alimentação. E não, você não precisa passar fome para fazer isso. Se você fizer as refeições certas, nos momentos certos, o seu mecanismo biológico de queima vai entrar em atividade automaticamente. E você vai se surpreender quando descobrir que pode comer um tanto de coisa gostosa e comer até ficar saciado ou saciada e mesmo assim conseguir queimar sua gordura. Tudo depende de fazer um simples ajuste na sua alimentação e fugir daquelas armadilhas e pegadinhas que destroem a sua dieta. Fica tranquilo quanto a isso, porque no nosso mapa eu te mostro todas as armadilhas, todos os ajustes, todos os atalhos que você precisa para comer bem e mesmo assim emagrecer sem passar fome. O MBQ, ele também é ativado quando você consegue acelerar o seu metabolismo de novo. Eu vou te mostrar como que você consegue fazer isso sem ficar muito cansado e com menos de 20 minutos por semana. É isso mesmo, eu não estou falando de ficar meia hora ou 1 hora na academia, 3, 4, 5 vezes por semana. Eu tô falando de atividades e movimentos simples que você consegue fazer em qualquer canto da sua casa, mas que vão ativar o mecanismo biológico de queima, se eles forem feitos nas condições certas. A verdade é que fazer 1 hora de esteira todos os dias não é a melhor opção para você que quer emagrecer. E você sabe por quê? Porque você queima caloria apenas durante um período em que você está ali na esteira. Assim que você termina sua caminhada ou corrida, o seu metabolismo já vai desacelerar. O que eu estou propondo aqui, gente, é ligar a chave do seu metabolismo para você queimar gordura o tempo todo, até quando você estiver dormindo. Você já pensou que maravilha? E eu sei que você deve estar achando que tudo isso é muito bom para ser verdade. E eu entendo que você fique um pouco desconfiado ou desconfiada. Por anos e anos a gente ouve em todas as partes que para emagrecer você precisa comer uma barrinha de cereal a cada 3 horas ou encher o seu prato de alface, não é? Mas cá entre nós, se essa fosse a solução do emagrecimento, não ia existir ninguém mais acima do peso. Porque se fosse para fazer desse jeito, igual eles mostram nos programas de televisão, igual a blogueira fitness fala, todo mundo já ia estar magro. Você vai ver que ativar o mecanismo biológico de queima é simples e você já vai ver o resultado na primeira semana. E agora eu vou te mostrar o depoimento de alguns alunos meus, homens e mulheres de todas as idades, que conseguiram perder vários quilos sem nem perceber. Alguns deles já chegaram a pesar mais de 150 quilos e eles simplesmente reativaram o próprio mecanismo biológico de queima. Oi, Dr. João. Oi, gente. Eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sempre fui uma pessoa acima do peso e eu sofria muito por causa disso.
Tudo piorou quando, na minha gravidez, eu engordei 25 quilos e ainda desenvolvi um problema na tireoide. Com esse problema, eu achei que eu nunca mais ia conseguir emagrecer. Eu tentava de tudo e o peso na balança não mudava. Quando o João começou a querer ganhar peso de propósito, eu fiquei desesperada, porque eu sabia o tanto que isso ia fazer mal para ele e eu sabia que ele ia custar para perder esse peso, porque eu tava passando por isso, né? Mas aí eu descobri que ele tem um método que faz a gente perder a gordura de forma natural. O corpo queima a gordura de uma forma natural. Então eu resolvi entrar nessa. E o meu corpo respondeu super bem. Foi super eficaz para mim. Eu consegui perder a quantidade de peso que eu precisava e isso mudou a minha vida. João, eu espero que você continue mudando vidas como você mudou a minha. Eu só tenho gratidão por você. Abraço. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e eu queria compartilhar uma coisa com vocês que aconteceu comigo. Primeiro eu preciso contar a parte ruim para depois contar a parte boa, né? Eu já pesei, talvez seja difícil de acreditar, mas é verdade. Eu já cheguei a pesar entre 130 a 135 quilos e eu tava desesperado. Quando você tá nesse peso e você quer emagrecer, não consegue, você fica desesperançoso, tipo, caramba, não vou conseguir. Você tenta fazer dietas, que foi o meu caso, só que aí só piora, porque você fica sem comer nada, aí dá vontade de comer, aí você quer comer mais besteira, fica com aquela compulsão alimentar, engorda mais, assim. E não precisa estar com 135 quilos como eu fiquei pra acontecer essas coisas, mas quando você tem um peso como esse é pior ainda. Eu já tava na fila pra fazer a bariátrica, né, a famosa bariátrica. Até que eu conheci o Dr. João, que me apresentou o método dele e caiu como uma luva pra mim, porque eu comecei a perder, através do método dele, comecei a queimar a gordura de forma automática. E eu cheguei, por incrível que pareça, só de lembrar, eu fico muito feliz, cheguei a perder entre 42 a 45 quilos. Agora me sinto bem melhor, renovou minhas energias, melhorou minha autoestima, minha qualidade de vida. E eu recomendo, não só para mim, não só para minha família, para conhecidos, amigos, eu recomendo para todo mundo esse método que quer melhorar, se sentir mais esperançoso, uma autoestima melhor, uma qualidade de vida melhor. Então eu super recomendo e muito obrigado, Dr. João, e a toda a sua equipe. Oi gente, meu nome é Alice e eu fiz o acompanhamento do João para ensinar meu corpo a queimar gordura de forma automática. Esse método foi muito bom para mim por 2 motivos. Primeiro, porque é muito simples e não precisa de muito tempo e nem mudar minha rotina de cabeça para baixo. Segundo, porque até hoje foi o único método que eu consegui manter o peso que eu perdi. Eu já tinha tentado várias dietas e eu até perdia peso, mas depois de pouco tempo eu voltava a engordar e isso me deixava muito frustrado. O bom desse método é que ele foca em criar hábitos simples para induzir seu corpo a queimar gordura. Eu deixo meu corpo fazer todo o trabalho. A única coisa que eu preciso fazer é não atrapalhar esse processo. Quando eu percebi, eu já tinha perdido 14 quilos e estava com o mesmo peso que eu tinha na minha adolescência. João, eu falo de você para todo mundo, porque esse método de emagrecer naturalmente é uma coisa que todo mundo precisa saber. Eu também já sofri muito por não saber disso e hoje eu falo de você para todas as minhas amigas. Obrigada, gratidão. E você acabou de ver apenas algumas das centenas de pessoas que conseguiram reativar o mecanismo biológico de queima e queimar gordura de forma automática e sem sofrimento nenhum. E como você viu, são pessoas atarefadas, que trabalham muito e que não têm muito tempo de sobra. Mas é como eu digo, se você ativar o seu MBQ, você vai queimar gordura até quando você está dormindo, então você não precisa ter horas e horas livres no seu dia para conseguir emagrecer. Então, responde para mim. Você gostou desse conteúdo? Você se sente mais preparado ou mais preparada para atingir sua saúde e o seu corpo ideal? Você conseguiu ver que reativar o seu mecanismo biológico de queima e deixar o seu corpo fazer o trabalho pesado por você é o que vai te levar não só a emagrecer de verdade, mas manter o peso ideal sem precisar ficar se matando com dietas loucas, sem precisar ficar perdendo os prazeres da comida? Você está empolgado ou empolgada para começar o quanto antes e já dar os primeiros passos para reativar o seu mecanismo biológico de queima hoje mesmo? Você quer minha ajuda para fazer isso? Bem, depois que eu comecei a fazer tudo contra o meu MBQ,
depois que eu ganhei 28 quilos de propósito, na frente de milhares dos meus seguidores nas redes sociais, eu comecei a fazer o caminho inverso. E da mesma forma que eu mostrei como os hábitos simples do cotidiano dos brasileiros vão totalmente contra o seu mecanismo biológico de queima, o próximo passo era ensinar exatamente como se livrar disso e começar a ativar o seu próprio MBQ. E foi exatamente isso que eu fiz. Centenas de pessoas enxergaram uma luz no fim do túnel no meio de tantas soluções falsas, inúteis, e decidiram trilhar esse caminho para reativar o seu mecanismo biológico de queima junto comigo. E eu falo isso literalmente, porque eu estou emagrecendo ao vivo, passo a passo, junto com cada um dos meus alunos e alunas. Eu já mostrei o resultado de algum deles aqui para você, eu já mostrei os meus próprios resultados de pessoas que já tinham tentado de tudo, que não tinham tempo para cozinhar, não tinham tempo para ficar numa academia por horas e horas. A maioria deles são mães, pais, alguns com mais de 60 ou 70 anos de idade. Só que tem uma coisa que começou a me incomodar muito, mesmo depois de eu ter visto os resultados de centenas dos meus alunos. Esses meus alunos seriam as únicas pessoas que teriam o meu acompanhamento, pois elas estavam acompanhando também o meu processo de emagrecimento ao vivo. E com certeza seriam as únicas, porque eu nunca mais vou fazer essa loucura de engordar e emagrecer os 30 quilos de propósito. Nunca mais na minha vida. Uma vez já foi perigoso o suficiente. Como esse meu processo de ganho e perda de peso, ele aconteceu ao vivo, eu mostrei tudo nas minhas redes sociais, ele foi literalmente único. Ninguém nunca mais vai conseguir assistir ao vivo todos os passos que eu segui para reativar o meu MBQ. Isso significa que milhões de brasileiros continuariam caindo em uma série de armadilhas diferentes, de métodos, de pílulas mágicas, de dietas que simplesmente não funcionam. Essas pessoas continuariam jogando seu tempo, seu dinheiro e a sua liberdade fora. Mas eu me recuso a deixar isso acontecer. E por isso eu decidi abrir temporariamente as inscrições para o método de reativação MBQ e liberar 100% das aulas, módulos, planilhas, exercícios, receitas, bônus que a minha primeira turma recebeu e que geraram todos esses resultados que você viu anteriormente aqui no vídeo. O método MBQ é um passo a passo onde você vai acompanhar todas as aulas do meu processo de emagrecimento que foi ao vivo, entendendo todos os detalhes da minha rotina, todas as minhas técnicas de otimização biológica e todos os gatilhos que eu e os meus alunos usamos para reativar o mecanismo biológico de queima em cada um. É o que eu falo, o MBQ vai deixar o seu corpo queimar gordura de forma automática e aí sim você vai conseguir destravar o seu emagrecimento. O método é para você que não aguenta mais sofrer tentando emagrecer, sem ter sucesso, perdendo dinheiro, perdendo momentos preciosos de celebração com sua família, sem mencionar perda da própria qualidade de vida, da própria saúde. E para você que quer muito alcançar e manter o seu peso ideal, sem ter que sofrer todo santo dia, e entendeu que quem emagrece não é você, é o seu corpo, de forma automática, por conta própria, a sua parte é simplesmente ativar os gatilhos e os ajustes certos para conseguir ativar o mecanismo biológico de queima. Agora, presta muita atenção. O método MBQ não é para quem acha que encontrou outra pílula mágica e vai simplesmente reativar o mecanismo biológico de queima sem ter que fazer absolutamente nada. De falsas soluções, o mundo tá cheio. Você não vai se matar na academia, você não vai passar fome, você não vai contar calorias, você não vai usar pílulas, medicamentos inúteis, você não vai perder o prazer de comer. Mas sim, você vai ajustar o seu ambiente externo e interno para sinalizar para o seu corpo que está na hora dele reativar o mecanismo biológico de queima. Essa vai ser a sua parte. Conforme você entender os princípios necessários para fazer isso, esses ajustes vão ficar cada vez mais fáceis e naturais para você, até um ponto em que você vai conseguir manter o seu mecanismo biológico de queima ativado 100% do tempo sem ter que se esforçar para isso. Mas até lá, você vai precisar sim fazer a sua parte, para depois deixar o seu corpo fazer a parte dele. O método para reativar o seu MBQ, para destravar o seu emagrecimento, é 100% focado em 3 pilares fundamentais. Primeiro é reativar com força total o seu mecanismo automático de queima, que você já tem no seu corpo, mas que hoje está completamente adormecido. Segundo, você vai consertar a sua saciedade. Já imaginou se você simplesmente parasse de sentir a fome que te leva a comer mais do que você deve? Eu vou te ensinar exatamente como você vai fazer isso. Para comer bem, para comer coisa gostosa, sem passar fome nunca. E o terceiro pilar é aumentar
seus níveis de energia, para acelerar o seu metabolismo, para acelerar ainda mais a eficiência do mecanismo biológico de queima. E a gente vai fazer isso de uma forma extremamente simples, sem sacrificar a sua rotina, sem mudar quase nada no seu estilo de vida. Então, para começar, você vai receber um curso completo para entender exatamente como o seu MBQ funciona e como você vai conseguir ativar ele com força total para perder peso, para sentir muito mais energia e ter prazer ao se alimentar, sem culpa, sem passar fome e sem passar horas e horas fazendo dietas horríveis. Além disso, você vai receber o Planner MBQ, que é um guia diário com uma tarefa por dia para te ensinar a criar e fortalecer os hábitos necessários para garantir que o seu emagrecimento vai ser permanente, que você não vai recuperar o peso depois. Você também vai levar um guia completo com as principais dúvidas que eu já conheço muito bem e que eu sei que podem surgir ao longo do seu caminho. Tudo isso 100% respondido de uma forma muito simples e totalmente prática. E ainda não acabou. Você também vai receber um cardápio com receitas simples e maravilhosas para você comer tão bem, mas tão bem que eu sou capaz de apostar que você vai ter ainda mais prazer na alimentação, ativando o seu MBQ e emagrecendo do que você teria quando você comia aquelas comidas que você achava que era gostosa, mas que você sabia que não estava fazendo muito bem para o seu corpo. Eu falo isso por um motivo muito simples. Quando você conhece os seus mecanismos biológicos, você ativa os geradores naturais de prazer, comendo aquilo que te faz bem. Só que acontece, que no meio de tantos industrializados, de tantos sabores artificiais, de tantos alimentos processados, o seu paladar acabou estragado. Ele está um pouquinho enganado. Não é à toa que quase ninguém consegue emagrecer comendo só alface. Mas eu vou te ensinar exatamente como eu e os meus alunos conseguimos superar isso. E você também vai ter encontros comigo, onde você vai poder tirar dúvida, mostrar os seus resultados, ver o resultado de outros alunos para que todo mundo consiga crescer junto nesse processo. E para deixar tudo ainda mais fácil para você, eu preparei alguns bônus que eu vou te mostrar agora quais são. Primeiro, você vai receber um livro que é um guia de suplementos para você descobrir de verdade quais são aqueles suplementos que ajudam no emagrecimento e quais são aqueles que não ajudam. E nesse guia vai ter a fórmula do suplemento para você conseguir manipular em qualquer farmácia que seja da sua confiança, para não ter que ficar comprando nada que seja muito caro. Você também vai ter acesso a protocolos de exercício que você pode fazer em casa, todos exercícios muito fáceis de se fazer, justamente para ajudar a acelerar ainda mais o seu metabolismo. Você também vai ter acesso a algumas aulas especiais. Existe uma aula especial sobre saúde da mulher, para aquelas mulheres que querem emagrecer mesmo com a TPM forte ou para aquelas que já estão na menopausa. Você vai ter uma aula super especial sobre como otimizar o seu sono, porque a gente sabe que a pessoa que não dorme bem, ela tende a ter mais compulsão alimentar no dia seguinte, então isso é uma coisa que você vai aprender a ajustar também, ok? E você também vai ter acesso a algumas aulas especiais sobre exames laboratoriais. Você vai entender os exames da tireoide e os exames do colesterol, principalmente a tireoide. Se ela não estiver muito bem regulada, o emagrecimento vai ficar mais difícil. Então você vai aprender como você consegue fazer isso naturalmente para o seu metabolismo, para o seu emagrecimento ficarem mais otimizados. Então você vai ter acesso a tudo isso. As aulas, ao guia, a mim mesmo durante as lives que nós vamos ter, a todos esses bônus com exercícios, receitas, guia de suplementos, tudo isso agora que eu resolvi abrir temporariamente as inscrições para o método Reativando o Seu MBQ. É um método que vai destravar o seu emagrecimento de uma vez por todas. Para você ter acesso a esse método, para você ter acesso a esse acompanhamento comigo, basta você se inscrever nesse botão que vai estar aqui embaixo. O valor é de R$ 497. Você pode dividir em até 12 vezes e também pode pagar no Pix ou no boleto. Se você ainda tem alguma dúvida, se você não tem certeza se esse método vai funcionar para você ou não, se você teve alguma dificuldade ao fazer a sua inscrição, você pode procurar aqui embaixo o nosso meio de contato, seja no e-mail ou no WhatsApp, que eu, Dr. João Vitor, vou pessoalmente te responder, ok? Então, muito obrigado se você assistiu até aqui. Espero que você tenha entendido o porquê de milhares e milhões de brasileiros não conseguirem emagrecer, estarem acima do peso há anos, tomando remédio para doenças que são causadas pela obesidade, sendo que a gente poderia simplesmente reativar o nosso mecanismo biológico de queima e emagrecer sem sofrimento, sem penúrias, sem deixar de comer aquilo que você mais gosta. Então, um grande abraço e espero te encontrar ao longo dessa jornada. Tchau, gente!